quero dar boa noite a todos, então sejam muito bem-vindos. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai conversando aqui, dando algumas orientações iniciais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome dos membros da LADIR, a presença da professora Isabelle. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, professora. E também o professor César aí por estar nos orientando. Eu espero que, assim como as outras lives, né, seja muito instrutiva assim, para as outras pessoas que estão aí em busca do conhecimento sobre refugiados, migrantes, e que, assim como as outras lives, isso o assunto conscientiza, né, no meio da sociedade e tudo mais, porque muitas pessoas ainda não estão por dentro do que é a questão do refugiado em si, né, a situação, essa situação transitória, né, esse estado de vulnerabilidade e tudo mais. E com isso eu vou passar a palavra para a Marisa, que ela é a nossa diretora de ensino e responsável da criação das lives, e ela vai falar um pouquinho, tá bom? Boa noite, gente. Eu sou a Marisa e, como a Taine disse, eu sou a diretora de ensino. Antes da gente começar, eu vou passar algumas informações para vocês. Bom, como o nosso evento é gravado, eu peço para todo mundo ficar com o microfone desligado, sem ser a palestrante, para não sobrecarregar a plataforma. E se vocês tiverem alguma pergunta para a palestrante ou para o professor César como mediador, vocês escrevam no chat que tem do lado, eu não sei se é do lado direito normalmente, e com o e-mail de vocês do lado, que se não der tempo, a gente vai enviar as respostas pelo e-mail. Além disso, aqueles que se inscreveram no formulário da live para receberem os certificados, eu peço que coloquem o nome no chat para a gente conferir a presença e emitir o certificado posteriormente e mandar para vocês. Bom, a live de hoje ela é especificamente sobre os desafios encarados pelas crianças e os adolescentes refugiados, que são a maior parte dos refugiados do mundo, mais da metade dos refugiados do mundo. A autoridade que falará hoje é a professora Isabelle, da UFMS. Ela é pesquisadora no grupo de pesquisas de direitos humanos, direito internacional e relações transfronteiriças na UFMS e autora do livro Crianças e Adolescentes Refugiados, Políticas de Integração. Sendo assim, é com imensa satisfação e em nome da Liga que eu passo para o professor César, que, como a Taine disse, é o coordenador desse projeto e que vai mediar o evento online hoje. Pode falar, professor. Bom, boa noite, né, a todos e todas aqui presentes na live. Mais uma live no ano de 2020 da Liga Acadêmica de Direito Internacional de Refugiados. Hoje, como já disse a Marisa, temos uma convidada para palestrar, uma colega professora do curso de Direito da UFMS, Campo Grande, que escreveu sobre crianças refugiadas, né, na sua tese de doutorado, transformou até mesmo em livro, e é um prazer recebê-la aqui para expor o seu tema e o que pode ser dito hoje, né, a respeito desse assunto que, como já disse a Marisa antes, ao contrário do que muita gente pensa, adolescentes e crianças refugiadas, o desafio de viver longe de casa, o número deles cresce cada vez mais em relação ao número de adultos, segundo dados da OIM, do Acnur e até da Anistia Internacional. Dito isso, então, eu passo a palavra para minha colega, amiga, professora Isabelle Dias Carneiro Santos. Professora Isabelle, a palavra é sua. Bom, primeiramente eu agradeço o convite em nome do professor César, que coordena a LADIR. Também agradeço a Taine e a Marisa, que entraram em contato comigo já há alguns meses, né? A Taine primeiramente, e eu me coloquei à disposição, tanto com relação a Taine quanto ao César, falei que estaria à disposição para participar dos eventos que, porventura, vocês pudessem estar realizando e que a minha temática pudesse ser inserida. Então, com imenso prazer, nesse final de tarde, início de noite, eu estou aqui com vocês, justamente para falar de um tema que me é bastante caro, né, que é justamente a questão das crianças e dos adolescentes refugiados,
eu acabei tratando com essa terminologia na minha pesquisa doutoral, uma vez que eu falei sobre políticas públicas, né, e puxei um pouco também para o direito nacional, além do direito internacional. Mas, conforme a Convenção sobre os Direitos da Criança, crianças, né, são todos aqueles indivíduos com menos de 18 anos. Então, como colocou já o professor César e a Marisa, né, a respeito dessa temática, apesar do refúgio ter adquirido um relevo bastante grande no século passado, né, e ao longo desse presente século vem ganhando contornos e discussões, uma vez que não havia até o final aí da Segunda Grande Guerra Mundial um número tão elevado de solicitantes de refúgio e refugiados no mundo. Então, isso fez com que, ao mesmo tempo, né, essa temática, ela ganhasse o rechaço de alguns países, a recepção e o acolhimento de outros, constituindo, então, um dos principais desafios na atualidade para o direito internacional dos refugiados, que vocês vêm estudando, também o direito internacional dos direitos humanos, que é uma temática que também me é muito cara, né, ao longo desse século XXI, dessas 2 primeiras décadas, e, apesar de, como eu disse, de existir desde a antiguidade, né, na história, inclusive em alguns livros religiosos, como na Bíblia, casos de refúgio, é justamente agora, no século XXI, que essa temática ela se tornou um problema de ordem global a ser discutido, a ser mitigado, para preservar não só a vida, mas também a dignidade humana. E nesse ponto, dentre aqueles que se encontram em situação de refúgio, mais vem aumentando, diferentemente do que se imagina, é justamente dos menores de 18 anos, que podem migrar acompanhados dos seus pais, podem estar separados dos pais, mas na companhia de um adulto, seu familiar, um tio, um avô, um irmão mais velho, ou mesmo totalmente desacompanhados, sem a presença de qualquer figura, né, adulta que possa dar algum suporte, tanto material quanto psicológico. E, apesar do tema ser a proteção das crianças e adolescentes refugiados, os desafios de crescer longe de casa, eu fiz um recorte dentro disso para tratar mais um pouquinho da questão brasileira. Então, comumente, quando a gente pensa em refugiados, a gente imagina os adultos. Meu PowerPoint, pessoal, vocês estão conseguindo enxergar certinho? Então, geralmente a gente imagina qual, né, figura. Então, homens, preferencialmente, né, homens adultos, tendo em vista que uma das motivações também do refúgio são os conflitos armados, então a gente tem o exemplo aí da guerra da Síria, né, outros tantos conflitos dentro do continente africano, agora parece que vai eclodir mais um ali na Etiópia, as pessoas estão se refugiando no Sudão, ou a gente imagina cidadãos de países africanos, sobretudo da África Negra, nos botes, né, em condições totalmente dignas, tentando chegar até o continente europeu. E, aliás, essa temática, ela se tornou muito mais abordada, né, porque justamente passou-se a ter um fluxo maior de solicitantes refugiados no continente europeu, que configurou a denominada crise dos refugiados, né. Só que é importante falar que a maioria desses indivíduos, eles não estão concentrados na Europa, eles estão concentrados nos países vizinhos, países periféricos, países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, conforme dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mais conhecido como o Acnur. Mas o que a gente tem é um grande número de crianças também. Então, qual que é o número de deslocados no mundo? Até 2018... Até antes, até 2017, era 68,5 milhões de pessoas. Para 2018, passou a 70,9. Agora, em 2020, 79,5 milhões. Ou seja, esse número está crescendo exponencialmente, né? E segundo o Acnur, o número representa quase o dobro de deslocados e refugiados há uma década em todo o planeta. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, existia em torno ali de mais ou menos 40 e poucos milhões de pessoas nessa situação. Então, não se imaginou, né, pós
esse segundo grande conflito armado, que houvesse, né, no futuro, um número que suplantasse essa quantidade e que, ainda mais, que esse número que viesse a ser suplantado fosse composto, em sua grande maioria, por crianças e adolescentes. E aí eu coloquei para vocês aqui que o total de deslocados com status de refugiado hoje está na casa dos 26 milhões. Então, esses deslocados aqui, entra deslocados internos, deslocados internacionais, os apátridas, os migrantes econômicos e aqueles que já estão, né, reconhecidos com a condição de refugiado, já está nessa casa dos 26 milhões. Com relação aos menores de 18 anos, o Acnur ele estima que há entre 30 a 34 bilhões de deslocados com menos de 18 anos. E até uma década atrás, mais ou menos, o número de refugiados com menos de 18 anos, ele estava ali na casa de 41%. Então, não chegava à metade dos refugiados. Com o passar do tempo, esse número já aumentou. Até 2017 era 51%, agora em 2020 estamos em 52%, e já há uma previsão, uma estimativa, que até o final desse ano, início de 2021, alcance 53% adolescentes. Então, isso é muito importante, passar a estudar, a voltar os olhos, né, para esse coletivo, que durante muito tempo foi deixado de lado, né, então era tido como invisíveis, justamente pela faixa etária, né, por eles não terem uma maturidade, por eles não terem a possibilidade de falar por si mesmos. No Estado brasileiro, segundo dados do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, o número de solicitações de refúgio também teve um aumento bastante significativo na última década e cresceu em torno daí de 8.000%, sendo que esse número teve um aumento muito maior justamente com a chegada dos cidadãos venezuelanos ao território brasileiro. Tanto é que o aumento mais exponencial se deveu justamente ao número de solicitações dos venezuelanos, que acabou suplantando o número de solicitações dos sírios, que era o grupo que mais vinha fazendo esses pedidos junto ao CONARE. E, então, o número de crianças e adolescentes com essa chegada, né, desse fluxo, também aumentou, saltou de 3% em 2010 para 15% em 2019. Então, para vocês verem que dentro do Estado brasileiro também vem aumentando o número, né, de indivíduos com menos de 18 anos. E como que vem sendo dada essa proteção jurídica? Então, vale lembrar que a Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados, 51, quando ela foi criada, né, algumas limitações, tanto limitação temporal como limitação territorial. Então, eu trouxe aqui para vocês o artigo 1º, acredito que outras pessoas que vieram palestrar, né, na LADIR já tenham comentado a respeito, mas ela, quando foi criada, ela trouxe justamente essa redação, né, que são considerados refugiados as pessoas que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951, ou seja, de 39 a 45 houve a Grande Segunda Guerra Mundial, então tem-se aqui uma restrição geográfica, né, e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode, ou em virtude desse temor, não quer se valer da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade, se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual, em consequência de tais acontecimentos, não pode, ou devido ao referido temor, não quer voltar. Então, quando foi criado a Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados, na década de 1950, primeira coisa, como eu já comentei com vocês, não se imaginava que, posteriormente, o número de refugiados viesse a aumentar. Na verdade, imaginava-se que ele viesse a diminuir. Lembrando que, nesse período, os refugiados eram os europeus, né, fugindo, então, dos seus países, muitos dos quais estavam devastados. Com o passar do tempo, foi-se, então, mitigando essas restrições, tanto geográfica quanto temporal. Primeiramente, essa definição foi expandida com o Protocolo de Nova York, de 67, que é um protocolo adicional à Convenção de Genebra, de 51. Então, pôs fim às restrições geográficas
e temporais da Convenção, justamente no seu artigo 1º, números 2 e 3. Então, aqui acaba inserindo no número 2, né, que para efeitos do protocolo, o termo refugiado, ele deve, exceto em relação à aplicação do parágrafo 3º, significar qualquer pessoa que caiba na definição do artigo 1º, como se fossem omitidas palavras como resultado dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 51. Depois, dentro do continente africano, na década de 60, né, em 1969, o termo refugiado ele vai se aplicar também a qualquer pessoa que, devido a uma agressão, ocupação externa, dominação estrangeira, ou acontecimentos que perturbem gravemente a ordem pública numa parte ou numa totalidade do seu país de origem ou do país de que tem nacionalidade. E lembrando, pessoal, que em 1969, alguns países que hoje são países independentes e que compõem o continente africano, eles ainda eram colônias. Então, a gente tem como exemplo Moçambique, Angola, a Guiana. Então, ao longo do tempo, né, esses países eles foram se tornando independentes. E muitos deles estavam ainda vivenciando o que eles consideravam como uma dominação estrangeira. E, em função de várias guerras civis, muitos deles acabavam, então, se refugiando em países vizinhos. Então, só fazendo aqui uma parte para lembrar da realidade que era vivenciada nessa época. E dentro do nosso continente, melhor falando, dentro da América Latina, tem-se a Declaração de Cartagena, de 1984, que acabou inserindo a violação maciça aos direitos humanos como mais uma motivação para a solicitação de refúgio também. Então, considerando como refugiadas pessoas que tenham fugido de seus países, porque a vida, a segurança ou a liberdade tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, agressão estrangeira, conflitos internos, violação maciça dos direitos humanos ou outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública. Aqui nesse período a gente também tem não casos, né, mais de colonização, mas de alguns casos de guerrilhas, né? Então, as Farc, Sendero Luminoso, no Peru. Então, a gente teve uma vivência na qual houve também, né, essa falta de segurança, conflitos internos e a violação aos direitos humanos, que é algo, infelizmente, ainda um tanto corriqueiro em vários países latino-americanos. No que se refere mais especificadamente à questão das crianças e dos adolescentes, como eu disse para vocês, eu utilizei aqui a terminologia do ECA, né, que faz uma divisão etária, crianças de 0 a 12 anos incompleto, adolescente dos 12 até ali os 18. Então, no caso aqui, fala a Convenção sobre os Direitos da Criança, porque na esfera internacional, todo mundo que tem menos de 18 anos para baixo é considerado criança. Só que essa convenção, ela também não foi criada para abordar as crianças em situação de refúgio, né? Mas ela foi criada para abordar, de modo geral, todos aqueles indivíduos com menos de 18 anos, abordando questões variadas, como saúde, educação, proteção, e num único artigo, né, vai falar expressamente sobre a questão do refúgio. Então, essa convenção, que também é conhecida como CDC, né, mas não é o Código de Defesa do Consumidor, mas a Convenção dos Direitos da Criança, ela traz, então, no artigo 22, números 1 e 2, que os Estados-partes adotarão medidas pertinentes justamente para assegurar que a criança tente obter a condição de refugiada, ou que seja considerada como refugiada de acordo com o direito e os procedimentos internacionais ou internos aplicáveis, e que receba, tanto no caso de estar sozinha, então, as crianças desacompanhadas, como acompanhadas dos seus pais, ou qualquer outra pessoa. Então, aqui a gente vai ter a figura das crianças e adolescentes separados, a proteção e assistência humanitária adequada. E no número 2, fala que, para tanto, né, os Estados-partes cooperarão de maneira como julgarem mais apropriada, com todos os esforços das Nações Unidas e demais organizações intergovernamentais competentes, ou ONGs também, que cooperem com as Nações Unidas no sentido de proteger e ajudar essa criança refugiada, né, esse adolescente. E um ponto importante, também de localizar os pais ou outros membros da família. Então, aqui traz também, como ponto importante, a reunificação ou reagrupamento familiar.
E aqui eu faço um parênteses para dizer que de todos os documentos internacionais, né, os tratados que versam sobre a proteção humana, a Convenção sobre os Direitos da Criança foi aquela que teve o maior número de países signatários. Então, 194 países. Poucos ficaram de fora, né? Se não me engano, acho que foi o Sudão e os Estados Unidos da América, que ficaram de fora disso. Depois, posteriormente, e mais atualmente, né, os Estados Unidos da América. Tanto é que a gente acabou vendo, né, na mídia, sendo noticiado bastante, né, a questão da política migratória estadunidense com o governo Trump e o que foi feito com as crianças que migraram juntamente com seus pais de maneira irregular para os Estados Unidos da América. Então, foi um escândalo, né, no que tange tanto a esfera nacional, já que os Estados Unidos da América é considerado um Estado democrático de direito, mas também com relação ao direito internacional. Dentro do Brasil, né, na nossa esfera interna, a gente tem uma lei que é específica para tratar do refúgio, que é conhecido como a Lei do Refúgio, que é a Lei 9.474 de 97, que acabou inserindo as graves e generalizadas violações aos direitos humanos. Então, acabou, né, coloquei aqui para vocês, seguindo o espírito de Cartagena, mas ela também não abordou a questão das crianças de maneira mais específica. Isso só vai acontecer, então, 20 anos depois, com a lei de migração, ou nova lei de migração, como alguns preferem denominar, que vai ser o primeiro documento que vai fazer referência, então, específica à proteção das crianças e adolescentes migrantes no país. Não insere aqui somente as crianças em situação de refúgio, mas migrantes. Então, pode ser aquela que veio com os pais em caso de situação de migração econômica, por exemplo. Mas também acaba abrangendo crianças que, porventura, estejam aqui como solicitantes de refúgio. E aí eu trouxe para vocês, né, o artigo 3º, que prevê que a política migratória brasileira ela vai se reger pelos seguintes princípios e diretrizes. E lá no inciso 17, a proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente. Esse superior interesse da criança e do adolescente, ele é retirado dessa Convenção sobre os Direitos da Criança, que fala, né, muito sobre a questão do princípio do superior interesse da criança, mas esse princípio, ele também tem uma certa subjetividade. E uma outra novidade... Houve algumas novidades, mas uma outra novidade dentre as que foram trazidas por essa lei é a estipulação de procedimentos de regularização para que as crianças e adolescentes separados e desacompanhados seja promovido por intermédio da Defensoria Pública. Então, no caso, inclusive aqui do Mato Grosso do Sul, existe uma atuação bastante atuante da Defensoria Pública, né? Uma dessas pessoas que atua com a questão da migração até faz parte, junto com o professor César, do CERMA, né, a doutora Daniela Osório, que está sempre engajada nessas questões, que também já esteve aqui na Universidade Federal palestrando sobre a questão migratória. Então, essa lei, ela traz essas novidades, além de também ter revogado o antigo Estatuto do Estrangeiro, que era bastante criticado por ter um viés muito mais securitário do que humanitário, como tem essa lei. Mas quais são os principais problemas que a gente vislumbra, né, e que eu pesquisei? Na esfera internacional, os processos migratórios, eles continuam cada vez mais sendo controlados e limitados pelos estados, com políticas, né, cada vez mais restritivas, isso a gente verifica a todo tempo na mídia. Um outro ponto é que 1 a cada 3 crianças migrantes forçadas, ela está em situação de refúgio, segundo dados do Acnur e também do Unicef. Esses dados, inclusive do Unicef, eles podem ser encontrados no documento chamado The Growing Crisis for Refugee and Migrant Children, e as crianças também, elas são alvos cada vez mais fáceis, né, de reiteradas violações aos direitos da pessoa humana. E justamente em razão do quê? Um dos pontos é a faixa etária, mas também existem outras vulnerabilidades, que podem criar aí uma dupla, uma tripla, uma quadra vulnerabilidade, que a gente acaba denominando de interseccionalidade. Então, além da faixa etária, tem a situação dela estar numa situação de refúgio. Além disso, pode ser que seja um adolescente que esteja
desacompanhado, então existe também essa vulnerabilidade do desacompanhamento. Pode ser que esse adolescente, ele venha do continente africano, então entra a questão discriminatória. Pode ser que ele seja muçulmano, entra também uma discriminação por questões religiosas, e pode ser que ele esteja fugindo de uma perseguição em razão da sua orientação sexual. Então, entra mais uma vulnerabilidade. Então, isso vai ser analisado caso a caso. E uma outra questão, como eu disse para vocês, a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 89, ela somente trata do refúgio num único ponto específico, que é o artigo 22. No que tange às meninas, existe um problema um pouquinho mais delicado, né? Porque agora que elas passaram a ser, agora que eu digo assim, de uns anos para cá, uma categoria de análise, durante muito tempo elas foram uma lacuna, né, nos estudos, estudando-se muito as mulheres em situação de refúgio, as mulheres refugiadas, mas mulheres adultas, ou então os homens adultos, primeiramente, para depois se olhar de forma mais específica para aquelas com menos de 18 anos. Isso porque as meninas, né, sejam crianças e adolescentes, elas são alvos também de algumas violações aos seus direitos como seres humanos. Então, elas são alvos muito mais fáceis de tráfico de pessoas, tanto para fins sexuais, como também para atuarem como meninas soldados. Não são só os meninos soldados, as crianças soldados. Então, elas sofrem também violências e abusos sexuais, né? Tanto por grupos armados, como também por autoridades de fronteiras. Elas sofrem nos seus estados de origem, seja na Ásia, né, Oriente Médio ali, e África, a mutilação genital, casamento forçado, casamento infantil. Existem casos de crianças com 10, 11, 12 anos que são forçadas a contrair matrimônio e acabam até vindo a óbito pós a lua de mel, e o recrutamento também como servas sexuais em contexto de conflitos armados. Mas, no caso dessas crianças soldados, elas não atuam somente nessa questão sexual, elas vão também atuar no fronte, também atuam arrumando ali o local onde está as barracas, onde está todo o contingente, né? E também outro exemplo é o chamado trabalho análogo à escravidão, e tem aí um rol, né, bastante extenso sobre outros tipos de violações que acabam sendo perpetradas de maneira muito mais fácil com relação a esses menores de 18 anos, justamente em função deles, diferentemente dos demais refugiados que estão numa situação de vulnerabilidade, deles serem, de fato, vulneráveis em função dessa faixa etária, como eu disse para vocês, que impede que eles possam repelir essas agressões de igual para igual. E quais são algumas das dificuldades, né, vivenciadas? Eu coloquei aqui na esfera do Estado brasileiro, uma delas é a discriminação, sobretudo no que tange aos refugiados provenientes do continente africano, ou que tenham, né, a pele negra. Então, mesmo que os haitianos não sejam pelo CONARE considerados como refugiados, durante muito tempo, né, algumas pessoas assim o perceberam, pessoas leigas, e mesmo eles não sendo africanos, em razão do tom de pele, por serem negros, sofreram várias discriminações, né, nas cidades onde existia um maior número de concentração de cidadãos haitianos. A exemplo, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, de casos que aconteceu, foi a cidade de Três Lagoas, que ali nos anos de 2015, 2016, 2014, 15 e 16, existia uma grande concentração de haitianos ali, em função da cidade ser considerado polo industrial aqui do estado. Um outro ponto é a imaturidade, que faz com que as crianças e adolescentes, né, conforme determina tanto o ECA quanto o CDC, fiquem à margem da sociedade, da fruição de alguns direitos. Só voltando nessa questão da discriminação, eu falei dos adultos, mas as crianças também, elas sofrem essas discriminações, né, nas escolas. Então, criança, às vezes, ela é um pouquinho má com outras crianças. E entra a questão da religião, né, se é muçulmano, entra a questão da discriminação por não saber o idioma, ou por falar uma língua muito diferente da nossa. Nós somos o único país lusófono, né, aqui nas Américas. Entra também a questão
várias questões que envolvem a cor, a religião, a origem nacional, mesmo entre crianças e adolescentes. E o outro ponto também é a falta ou a insuficiência de algumas políticas públicas. E aqui eu trago também alguns desafios dentro da sociedade internacional, como, por exemplo, falta uma atuação conjunta dos Estados soberanos, calcada no princípio da solidariedade internacional, né, no qual possa ter parcerias, iguais compromissos, com obrigações e responsabilidades comuns, uma maior visibilidade às questões que envolvem crianças e adolescentes, com o escopo de diminuir as violações que são perpetradas contra elas, sobretudo naquelas que estão em situação de refúgio. E o outro ponto é criar mecanismo que leve em consideração as peculiaridades desse grupo vulnerável, né? E aí surgem algumas discussões, inclusive com relação a rever a Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951. Então, alguns levantam a possibilidade de se criar uma convenção para tratar, né, uma nova convenção para tratar de todos esses novos coletivos, ou apenas rever a Convenção de Genebra e modificá-la nos pontos que sejam necessários, né? No que tange ao Estado brasileiro, uma coisa que foi averiguada é a necessidade de existência de políticas públicas, mas políticas públicas no qual haja uma articulação intergovernamental. Isso porque as políticas públicas, com relação a algumas temáticas, elas até existem. Só que fica de fora, por exemplo, a atuação conjunta de todos. Então, existe lá uma política pública educacional, existe uma articulação em que União, estados, da federação, Distrito Federal e os municípios estejam todos ali englobados. Uma exceção a isso foi a situação no estado de Roraima, com a chegada, né, em massa de cidadãos venezuelanos. E aí, então, teve uma participação maior entre União, Estado e os municípios que mais vinham recebendo, né, esses indivíduos. Houve também uma grande participação de ONGs, do próprio Acnur, da Organização Internacional para a Migração, do CONARE, para que pudesse, né, inclusive, se criar o programa Acolhida, né, essas pessoas pudessem sair dali do estado de Roraima, que é um estado que vive basicamente do comércio, muitos são servidores públicos, não existe uma grande industrialização, não existe grandes postos, né, de trabalho, para que fossem deslocados para outras regiões do estado brasileiro. E eu coloco aqui para vocês que as políticas públicas, né, que existem, muitas delas são iniciadas por ONGs e entidades religiosas, que posteriormente acabam, então, sendo chanceladas pelo poder público. Muitas dessas políticas públicas, elas se dão na área da educação e da saúde e abrigamento, são esses três principais, mas existem também outras atuações, e justamente essas outras atuações, elas ocorrem na seara do lazer, da formação laboral. E aqui eu trouxe dois exemplos para vocês, inclusive em razão do tempo. Um deles é o direito à saúde, e eu trouxe justamente a questão da saúde, porque envolve tanto a saúde física quanto a saúde mental dessas crianças e adolescentes, como também das mães migrantes que chegam ao país gestante. Isso porque houve um aumento significativo de mulheres que chegaram ao Brasil como gestantes ou dentro do Estado brasileiro. Então, em 2013, isso é um dado da Caritas Arquidiocesana do Estado de São Paulo, somente, a CASP, não é um dado do governo, um dado oficial do governo, mas só ali a CASP, né, que é uma entidade somente dentro da cidade de São Paulo. Em 2013, haviam 10 mulheres nessa condição. Em 2014, esse número aumentou para 40. Em 2015, esse número foi para 100. Esse número já foi ali para quase ali de 10.
adultos com crianças, eles passam por traumas, tanto no processo, iniciam o deslocamento até chegar ao local onde eles desejavam, conseguiram chegar, que às vezes não é onde desejam, mas também existe todo saúde física, ou não influencia, mas existe uma questão psicológica que também deve ser tratado. Isso dentro do Estado brasileiro é tratado junto ao SUS, né, ao Sistema Único de Saúde. Alguns municípios, como Rio de Janeiro, existem alguns programas também, no sentido de apoio, né, inclusive no campo odontológico também, mas isso muda muito de localidade para localidade dentro do Estado brasileiro. Um outro ponto é o direito à educação. Coloquei aqui para vocês, né, que de acordo com o censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mais conhecido como INEP, né, e do Ministério da Educação, entre 2008 e 2016, o número de matrículas de alunos de outras nacionalidades em escolas brasileiras mais que dobrou. Então, eram 34 mil, foi para 73 mil. E lembrando, o Estado brasileiro, ele tem refugiados de mais de 80 nacionalidades dentro do seu território, mais de 80 nacionalidades diferentes, né? E, dentre isso, também crianças e adolescentes com nacionalidades distintas. Então, tem crianças do Congo, da Síria, da Venezuela, de Angola, né? Então, é uma variedade muito grande de idiomas, né, e de realidades culturais. E a rede pública, então, ela acolhe a maior parte dos estudantes, então, em torno ali de 64% se matriculam nas escolas públicas, mas também há uma porcentagem daqueles que acabam se matriculando nas escolas privadas. E um ponto interessante que já existia mesmo antes de 2020, é que, diferentemente do que ocorre em alguns outros países, inclusive europeus, no Brasil já se permitia a matrícula de crianças e adolescentes, mesmo diante da ausência de documentos, né? Uma vez que, pela legislação brasileira, a educação é um direito fundamental que deve ser efetivado tanto com relação ao nacional quanto aos não nacionais. Então, isso é trazido, inclusive, pela Lei de Imigração, lá no artigo 4º, inciso 10, que veda a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Então, aquelas crianças e adolescentes que chegam ao Brasil acompanhadas ou não, né, e que ao longo desse processo de deslocamento perder a documentação, ou a documentação que existe, ela está em má conservação, ou não existe essa documentação para comprovar tanto que aquela criança é aquela criança, como também o seu histórico escolar, para que ela possa vir a ser matriculada, isso com o tempo foi sendo deixado de lado, né? Mas, apesar disso, na prática, houve alguns problemas nesse sentido, né? E esses entraves, eles se deram justamente por falta de conhecimento das pessoas que atuam nas áreas, tanto da educação como da saúde, com relação à questão do refúgio. Primeiro, o que é um refugiado? Alguns acabam confundindo o refugiado com criminoso, né? Como se a pessoa tivesse fugido e fosse ser extraditada. Então, o que se verifica é que grande parte dos servidores públicos e empregados das instituições privadas desconhece a validade do documento, né? Desconhece a própria legislação, a lei de imigração, algumas vezes, e isso faz com que a Defensoria Pública religiosas acabasse intervindo, conforme o caso, explicando, né, a validade do documento, a existência da legislação, da lei do refúgio, e assim por diante. Porém, essa celeuma, né, no que tange a matrícula dentro das instituições públicas, ela acabou, né, sendo, pelo menos na teoria, encerrada. Esse ano, mais precisamente agora em novembro. Então, não apareceu? Ah, tá aqui. Essa novidade é a resolução número 1,
agora de 13 de novembro de 2020, do Ministério da Educação, Conselho Nacional da Educação e Câmara, né, também de Educação Básica. Então, o que trouxe, né? Decisão sobre o direito de matrícula de crianças e adolescentes migrantes, refugiados e apátridas e solicitantes de refúgio no sistema público de ensino brasileiro. Então, isso é muito importante, né? Por quê? Porque para que essas crianças elas se sintam integradas, né, e tenham a possibilidade de viver essa nova realidade onde elas se encontram, é necessário que haja uma integração. E uma das primeiras localidades onde ela vai sentir essa integração é dentro do ambiente escolar. Mas quais são os problemas mais observados, né? A falta de conhecimento a respeito da questão do refúgio, a falta do conhecimento, inclusive, sobre a documentação, como eu disse, dos funcionários públicos e empregados de empresas públicas, a falta de documentação dessas pessoas que aqui chegam ao Estado brasileiro, a falta de capacitação de alguns desses profissionais da área da saúde e da educação, então, enfermeiros, médicos, os atendentes, professores, coordenadores de escola, diretores e assim por diante. E no caso da saúde, de modo mais específico, existe um pouco acesso, até mesmo pela falta de conhecimento, a tratamentos psicológicos. Esse foi até um estudo de uma professora da UFGD, a Flaviane, que eu acho que o professor César também a conhece, e ela é psicóloga e ela acabou, então, fazendo um estudo a respeito justamente da questão da saúde envolvendo os refugiados, não necessariamente as crianças, mas o refugiado de maneira geral, e ali no meio ela toca também sobre a questão dos menores de 18 anos. Bom, cumprindo, né, com o prazo que me foi estipulado, algumas considerações finais, né? A primeira delas é que mesmo diante dos documentos protetivos aos refugiados, tanto na esfera nacional quanto internacional, o que a gente percebe é que as crianças e adolescentes, né, ainda vivem uma situação de certa invisibilidade, tanto jurídico, político, como econômico e social. Isso porque eu nem falei aqui dos outros tópicos, como a questão do abrigamento, né, a questão laboral, do menor aprendiz, ou aqueles que já estão ali com 16 anos, então nem toquei em outras searas, como lazer. De tudo que vem acontecendo e do aumento do número de deslocados internacionais forçados, vem restringindo as suas políticas migratórias e fechando as suas fronteiras, ou dificultando, né, que se adentre a elas. A falta de uma atuação conjunta dos Estados, calcada no princípio da solidariedade internacional, e, no caso específico brasileiro, essa falta de um desdobramento, né, para criar ou aperfeiçoar políticas públicas destinadas aos refugiados, em especial crianças e adolescentes, para que, de fato, essas crianças e adolescentes, né, elas possam, de alguma forma, suplantar um pouco esse desafio de crescer longe de casa. Bom, eu coloquei aqui para vocês, caso alguém tenha curiosidade, né, porque pelo Meet a gente não consegue passar o vídeo, o endereço do YouTube com vídeo falando sobre a questão da criança refugiada. No caso, são vídeos, na verdade, no plural, eu coloquei aqui que foram realizados pelo Unicef, envolvendo especificadamente crianças sírias. Então, elas contam as suas histórias reais e elas foram transformadas em desenhos animados. E, por fim, eu deixo aqui para vocês, já que o professor César tocou no assunto, né, o meu agradecimento, o meu e-mail, para aqueles que não me conhecem ainda. Sei que alguns alunos aqui que eu fiz o convite hoje de manhã estão presentes. E, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre crianças e adolescentes refugiados, políticas públicas de integração, eu deixei aqui para vocês a capa do meu livro, que foi publicado esse ano pela editora TOT, né? Vocês podem comprar pela editora TOT, pela Amazon, e também tem pelo Kindle Unlimited, para quem assina, né, o Kindle ilimitado, é possível ler gratuitamente também. Bom, pessoal, eu encerro por aqui. Deu precisamente, né, os 40 minutos solicitados pelo professor César, e me coloco, então, à disposição
para responder questionamentos, né, tanto do professor César quanto dos membros da LADIR e os demais presentes aqui, né, que eu estou vendo, como eu disse para vocês, alguns que apareceram depois de alguns convites, né, o Kathleen, Lauren, João, Pierre, e assim por diante. Antes de passar para as perguntas, aí, porque ali no chat, enquanto a Isabelle falava, no chat ali já apareceu algumas perguntas, né? Antes de passar de novo a Isabelle. Ah, eu estou vendo aqui do lado. Sim. Foram 2 perguntas, professora. Sim. Uma da Mariana Filete e outra do Vinícius. Antes de passar para eles, né, para fazer as questões, eu só... Então, assim, para dizer que a palestra da professora Isabelle, ela, além de ter sido excelente, ela é bastante didática, ela reforça um dos aspectos que é pouco conhecido do direito internacional dos refugiados, que é a respeito de um princípio que, ainda que seja relativo, para os futuros advogados aqui presentes, estudantes de direito, 2 questões fundamentais tocadas pela professora Isabelle. Uma é a pouca divulgação ou pouca informação que se tem, inclusive na formação do curso de Direito, sobre a disciplina chamada Direito da Criança e do Adolescente. Isso é fundamental, né? Quando eu estudei, né, estava na graduação do curso de Direito, essa disciplina era obrigatória no curso de Direito. Direito da Criança e do Adolescente. Agora, com as reformas que aconteceram, né, várias, ela não é mais obrigatória, mas é uma disciplina, eu diria, fundamental, né? A visão sobre a criança e o adolescente. E a outra questão é relativa aos funcionários do Acnur, nos treinamentos que dão, um que eu passei, inclusive, sobre o interesse superior da criança em casos concretos, mesmo que você, como advogado, como juiz, como promotor, tenha que, num caso concreto, aplicar vários tratados internacionais e a lei brasileira, por exemplo, em qualquer questão envolvendo criança refugiada, ainda que não seja criança refugiada, criança mesmo, né? O interesse dos pais lutando pela guarda do filho, todas essas questões que acabam indo para o Poder Judiciário, nos treinamentos que eu fui, que tive também, fica muito claro que tem que ser aplicado o Tratado Internacional sobre Direitos da Criança. Ele tem que subsistir em relação aos outros. Num caso concreto, relativo a qual é o melhor interesse da criança, que o juiz, no caso concreto, precisa prestar atenção, né? Muitas vezes não presta atenção neste ponto, né? Eu acho bastante didático o que disse a professora Isabelle, né? Agora sim, Marisa, passo a palavra para você. Eu só queria comentar isso antes que a ideia me fugisse, com relação ao direito da criança e do adolescente. Claro, professor. Eu só estava falando para a professora Isabelle que tinha 2 perguntas. Professora, você quer que eu leia ou você consegue ler aí? Eu estou lendo aqui do lado. Tá bom. Está aparecendo tudo para mim aqui. Mais uma vez eu agradeço o convite de vocês, tá, César? Saiba que estou sempre à sua disposição. O César é um parceiro também de publicações, né? Gostamos das mesmas áreas, direito internacional, refugiados, direitos humanos. Então, junto com a professora Ana Paula, a intenção nossa é sempre fazer parcerias, né? Para que a gente possa cada vez mais ir melhorando e trazendo novidades, né? Quem sabe para o futuro aí fazer um congresso, né, César? Porque nome não nos falta, né? Para fazer convite. Então, eu agradeço mais uma vez. Bom, com relação à pergunta que foi do Vinícius, né? Vinícius, é possível a repatriação voluntária? São 3 as formas de solução duradoura, né, que o Acnur trouxe. Uma é a integração local, que é a mais usual, porque muitas dessas pessoas elas não conseguem a repatriação. Outra é a repatriação, né? No caso da repatriação, essa criança sozinha, muito dificilmente ela vai voltar repatriada. Então, ela pode voltar quando ela está ali acompanhada. Então, uma criança separada, uma criança acompanhada.
Isso vai acontecer quando? Acabou o conflito, se a motivação foi o conflito, acabou a perseguição, se a motivação do refúgio foi a perseguição. E eu imagino que a sua pergunta tenha se dado com relação a isso, por quê? Porque no caso das crianças desacompanhadas e adolescentes, o que sempre se tenta fazer, primeiro de tudo, é encontrar um parente seu aqui dentro do Estado brasileiro, ou próximo, né, nos países vizinhos. Então, antes de qualquer coisa, porque já me questionaram, inclusive, se poderia já essa criança ser colocada para adoção. Eu falei, não é bem assim, né? O interesse maior dessa criança é que ela esteja com a sua família biológica. Então, só em casos muito excepcionais que isso pode acontecer. Então, essa repatriação voluntária, somente a pedido dela, justamente por ela ser menor de idade, conforme a legislação brasileira, isso não vai se dar. Ela vai ter que estar acompanhada de um maior. E no caso dos deslocados, dos adolescentes, a gente no Brasil não tem muito caso de criança desacompanhada, a gente tem caso de adolescentes, ali na faixa dos 14, 15 anos, desacompanhados. O magistrado também vai indicar quem vai ser o tutor desse indivíduo, né, para que se tentar procurar algum familiar, algum parente, vai tentar saber como é que ele chegou aqui também. Teve casos de adolescentes que vieram do continente africano que entraram já aqui em águas brasileiras. Então, ficou por aqui. A intenção nem era vir para o Brasil, mas parou aqui no Brasil e ficou, pediu refúgio, falou que estava sofrendo perseguição, se não me engano, acho que era do Congo. E acerca da Convenção de Haia, eu não vou saber te responder a respeito dessa Convenção de Haia relativa ao sequestro internacional, né, porque eu não tenho, vamos dizer assim, substrato suficiente para te responder com total certeza a respeito disso, né. No caso de sequestro internacional, poderiam os responsáveis pela criança pedir o seu retorno ao país de origem, alegando ilicitude. Porque você está falando de sequestro, eu imagino que seja no caso de um dos pais. É isso, Vinícius? Um dos pais que pega a criança e leva a criança para fora, sem autorização de um dos... Ele está fazendo uma questão de direito internacional privado aí, né? Mas eu quero saber se é nesse sentido, porque a gente tem exemplos. É que eu fiquei na dúvida se está envolvendo crianças em situação de refúgio ou não. Porque... Como ele... É isso mesmo, né? Mas com criança em situação de refúgio. Então, no caso de situação de refúgio, é que eu vou te dizer que eu não sei. Eu imaginei que fosse isso. Eu não adentrei nessa seara, né? Vendo a questão do sequestro internacional. Situações ou de sequestro internacional para fins de levar a criança para fora. Então, a criança some, né? E aí entra a Polícia Federal, por exemplo. Inclusive, uma aluna nossa da UFMS de Três Lagoas, César, passou por essa situação, né? Ela e o irmão moravam em Brasília, ela é de Brasília, né? E houve essa situação de as duas crianças ter sofrido um sequestro de uma quadrilha, e por serem crianças branquinhas, elas de cabelo meio loirinho, né? Aquele estereótipo, né, da criança bonitinha que poderia ir para a Europa, rasparam a cabeça das crianças. Essas crianças já estavam no aeroporto já de Brasília para embarcar já quando a Polícia Federal chegou. Então, esse é um tipo de situação. No outro tipo de situação que você me colocou, um dos pais vai embora sem a anuência do outro, né, para um outro país, sim, ele pode pedir o retorno dessa criança para o país de origem, alegando que ele não deu a autorização para isso. Então, se a criança tem um pai e uma mãe, vai viajar, mesmo dentro do Estado brasileiro, tem que ter anuência, né? Se ele vai sozinho, tem que ter ali a autorização do juizado da infância, da juventude. E nessas situações, tem vários casos envolvendo isso. Agora, no que tange a refúgio, como eu disse para você, eu não sei
porque eu não vi nenhum caso nesse sentido. Se você tiver até algum caso, me passe, que será, né, de muito bom grado para mim poder estudar em cima dessa situação. Eu fiquei imaginando aqui como é que seria, né? O pai pega a criança, ou a mãe leva a criança embora e faz essa criança se tornar uma refugiada. Lembrando que que uma situação de refúgio é sempre uma situação muito pior, algumas vezes, do que ela ficar no seu estado de origem conforme a situação. A gente não sabe como é que essa criança está. Que não tem campos de refugiados. Existem situações como aconteceu no estado de Roraima, crianças dormindo na rua, sem nenhum tipo de abrigamento, junto com seus pais. Mas a gente não tem a condição do campo de refugiado, onde essas crianças elas estão mais passíveis a sofrer, como eu disse para vocês, essas violências, né? Inclusive ali já teve casos de denúncia de membros do próprio Acnur, né? Oferece uma bala, um biscoito, alguma coisa que essas crianças não têm acesso. Então, são situações que eu fiquei imaginando aqui, como que poderia ser isso dentro de uma situação de refúgio. Então, isso eu vou ficar te devendo. Bom, César, passo para você, então, a palavra. Professora, tem mais uma pergunta da Mariana. Eu queria fazer um breve comentário que... Onde que está da Mariana? Pode falar. Eu já respondi. Isso aqui eu respondi ao longo do que eu estava falando. Ela chega aqui desacompanhada, ela vai ser endereçada, então, para quem? Se ela vai para uma ONG, por exemplo, se ela chega no aeroporto de São Paulo, ela tem a possibilidade de ser ali redirecionada para Caritas de São Paulo. Tem ali também um escritório que atende esses migrantes dentro do aeroporto de Guarulhos. E percebendo que é um indivíduo com menos de 18 anos, alguns mentem também, né? Fala que tem mais. Então, se ele tiver uma aparência de 18, 19 anos, ele vai dizer que tem, mesmo que ele tenha 15, 16. São encaminhados, então, para essas entidades, e lá nessas entidades, ela, então, encaminha para o juizado. Então, vai noticiar que, olha, tem aqui um indivíduo com menos de 18 anos, está desacompanhado, então o juiz ele vai determinar quem vai ser o tutor desse indivíduo ele vai ficar responsável por esse menor, no caso do Brasil, adolescente, durante todo o processo de solicitação do refúgio, a questão das entrevistas, tudo isso ele vai estar ali amparado, né? Vai se tentar encontrar um abrigamento também para esse indivíduo, de acordo com a sua faixa etária, inclusive, tentando evitar que ele fique, por exemplo, em abrigos comuns, juntamente com usuários de drogas, conforme a religião, por exemplo, de colocar junto com pessoas que sejam do grupo LGBTI, para não causar tanto impacto. Às vezes isso não é possível, mas tenta-se, né? Às vezes a pessoa vai ter que se misturar e ficar no abrigamento do jeito que deu, porque não tem esse abrigamento para todo mundo conforme o município onde se encontra. Um exemplo disso foi ali Boa Vista, né? E Pacaraima. As pessoas ficavam na rua. Então, existe toda essa preocupação com esse indivíduo justamente por ele estar desamparado da figura de um adulto, né, que possa responder por ele legalmente. Taine? Professora, é que ao longo da sua fala me veio a lembrança um dos trabalhos de um PIVIC que eu fiz, que é sobre a Convenção da ONU de todos os trabalhadores migrantes e membros de suas famílias, que apesar de ser diferente, né, que fala de migrante, que é uma situação jurídica diferente do refúgio. Migrantes econômicos, né? Isso. Nessa convenção que o Brasil não é signatário, né, fala também da proteção da criança, da equidade de tratamento e tudo mais, assim como a nova lei de imigração, né? Então, eu achei interessante esse aspecto aí de, como a senhora tinha dito, né, a nova lei de imigração, ele veio a tratar da criança,
né, não conforme o Estatuto do Refugiado, né, que poderia ter tratado mais especificadamente, mas me veio a lembrança a comentar isso também. Eu acho que são um direito ainda a ser perseguido aí no âmbito de aparato, né, de proteção aí delas. Sim, e essa questão migratória, por exemplo, eu já pesquiso a questão migratória, já tem aí uns 12 anos, o César tem mais tempo, né, César? Uns 15, por aí que o César pesquisa a questão migratória, de refúgio, e eu me recordo que há 10 anos atrás, as pessoas até falavam, para que pesquisar sobre isso, né? Até minha própria orientadora no doutorado comentou que quando ela, na época do doutorado dela, que ela quis pesquisar, ela recebia algumas críticas, né? E hoje é um tema extremamente atual, muito em voga, e que está extremamente de acordo com a realidade que a gente está vivenciando. E isso porque o Brasil nem é um dos países que mais recebe refugiados, né, solicitantes de refúgio no mundo. Então, nós perdemos, inclusive, aqui para os nossos vizinhos, Equador e Colômbia, por exemplo, não se compara ao que recebe, por exemplo, a Turquia, o Líbano, mas como a gente não tinha, quando a gente começou a receber, parecia que estava tendo, assim, uma quantidade, né, inimaginável. Não, né, o número, ele é pequeno entre aqueles que estão regularizados, não chega, acho que nem a 1%, né? É isso, faço novamente. Ok. A palestra da Isabelle, mais uma vez, reforça 3 aspectos ao público que nos assiste aqui, a respeito do direito internacional dos refugiados no Brasil e no mundo. O direito internacional dos refugiados sempre foi tratado de maneira periférica no Brasil, porque nunca foi um assunto central da política migratória brasileira. A única vez que as questões migratórias, incluindo refugiados, só que não tinham o nome refugiados, fez parte do projeto nacional brasileiro, foi no fim do Império, no começo da República Velha, quando o Brasil importou os migrantes europeus para ocupar os grandes espaços territoriais brasileiros em seu projeto de nação. E o segundo momento é o momento do governo Vargas, em que os migrantes internacionais, e incluindo refugiados, também fizeram parte deste projeto. Desde o governo militar, passando pela nova república do José Sarney até o atual presidente, o tema migração e refúgio nunca fez parte. Por isso que, como vocês percebem na palestra da professora Isabelle, nós temos uma política migratória, de forma geral, e para refugiados em particular, extremamente fragmentada, né? A União não conversa com os estados, que não conversa com os municípios, e vice-versa. E cada um corre para um lado, né? E eu percebo isso muitas vezes nas reuniões do CERMA, nas reuniões que tem notícia sobre os outros comitês estaduais no resto do país, que as políticas estaduais muitas vezes não estão em contato com a política federal, que também não está em contato com a política municipal. Ou, como diz o Marco, da UFMS de Corumbá, a alta política não conversa com a baixa política. E aí temos uma política fragmentada e servidores públicos e operadores do direito que não conhecem o assunto, simplesmente, né? Porque não é prioridade, né? O último governo que colocou a política migratória como prioridade foi o governo de Getúlio Vargas, há mais de 50 anos atrás, né? Dos governos militares para cá, como o Brasil já tinha mais de 190 milhões de brasileiros, né? mais de 100 milhões, é um assunto periférico, né? Os refugiados, se você colocar todos os refugiados, imigrantes brasileiros, migrantes, que estão no Brasil presente, eles não dão 2% da população do Brasil. O que é 2% em relação a mais de 200 milhões de brasileiros? E com um adendo, colegas, os migrantes e refugiados não votam. Eles não exercem direitos políticos no país que os acolhe.
E o Brasil é um dos poucos países da América Latina que não dá direito ao voto para nenhum deles, em nenhum âmbito. Nem para prefeito eles votam. Quanto mais para presidente. Nos outros estados, nossos vizinhos, os migrantes, pelo menos, votam para o que a gente seria aqui o prefeito da cidade. Porque eles estão trabalhando, estão contribuindo, né? Até poderem voltar aos seus países de origem. Ou se naturalizarem, né? Então, para vocês verem a prioridade que é dada a este tema, a este assunto. Isabelle comentou que era um assunto que pareceu que ganhou importância porque eles alcançaram a Europa, né? No continente africano e no asiático, eles já são mais de 15 milhões há pelo menos 10 anos. 10 a 15 anos está estável, agora está em 25 milhões, os refugiados, do ponto de vista de direito internacional dos refugiados. Se você contar os migrantes econômicos também, aí o número, e os deslocados ambientais, né, o número se multiplica a um número extraordinário. E agora parece importante porque eles alcançaram a Europa. Um número considerável. Então, perfeito. Quando se fala da crise dos refugiados, na verdade, o refúgio ele já existia há muito tempo nas outras localidades. E como eu comentei, o maior número está fora da Europa, né? Mas como chegou na Europa, branca, rica, que não estava acostumado com essa realidade, né? Então, virou um alvoroço muito grande. E essa outra questão que você colocou da política fragmentada é um dos pontos mais frágeis dentro da nossa realidade, que faz com que esses migrantes, sejam eles econômicos, mas principalmente os refugiados, eles fiquem um pouco à margem, né, dos direitos que eles poderiam fruir de maneira mais ampla. Então, não há essa conversa mesmo, né, essa ligação intergovernamental entre todos, o que é lamentável, né, mesmo diante de tudo que a gente está passando na atualidade. Mas, como já foi dito, não é um assunto de primeira, né, importância, ainda mais para o governo atual. E nas nossas... Só que tem que ser dito, né, Isabelle, para todos que nos ouvem aqui, pelo menos na UFMS, né, desde este ano, e a LADIR é um braço disso, somos agora, junto com outras 25 universidades brasileiras, né, a UFMS agora é parte da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que tem a responsabilidade de difundir o direito internacional dos refugiados nas faculdades, no âmbito da graduação e da pós-graduação, né? E como temos um mestrado em Direito aqui, na UFMS, possivelmente no futuro um doutorado, né? Este tema, o direito internacional dos refugiados, será examinado, está numa das linhas de pesquisa do mestrado e no futuro doutorado, para aqueles que pretendem ir para a área acadêmica, né? E a entrada da UFMS na cátedra, como já existia na UFGD, em Dourados, só vem a corroborar isso. E a ação da LADIR tem esta responsabilidade, né, de ampliar o conhecimento do direito internacional dos refugiados. Ainda que seja uma disciplina optativa na graduação, será provavelmente obrigatória no mestrado e no doutorado, né, porque temos ainda o direito internacional humanitário e o direito internacional dos direitos humanos, como tocou a Isabelle no assunto. Né. Mas, estando como optativa ou obrigatória, a nossa parceria com a Acnur deve gerar muitos frutos para a UFMS, incluindo o campus de Corumbá e o campus de Três Lagoas, em ações conjuntas. Pelo menos e talvez futuramente o de Coxim também, né, que vai abrir a partir do ano que vem, né, já o curso. E já é um ganho, né, César? Mesmo que seja optativa, já é um ganho, porque são poucas as instituições que têm essa cadeira, que tratam, né, da questão do direito internacional dos direitos humanos. O ano que vem vai ter também o direito internacional humanitário, o direito internacional das migrações. Então, esse é um ganho muito grande. E para vocês que estão assistindo aqui, o professor Sérgio deu a ideia inicial de trazer, né, a cátedra Sérgio Vieira de Mello para a UFMS, já tem na UFGD. E eu, juntamente com a Ana Paula, a professora Luciane e Inês, né,
já o apoiamos e falamos, com certeza, você corre atrás que a gente vai tentando te auxiliar no que for possível. Então, a gente tem que agradecer a essa ação do César com relação a isso, e a partir do ano que vem, a gente começar já a fazer os nossos encontros para tratar mais disso, né, César? Começar a mexer o doce. Temos que fazer relatórios para o que. Isso. Então, devolvo a palavra para a Taine e para a Marisa. Se vocês quiserem encerrar a live ou tiver mais alguma questão. Marisa, Taine. Oi, não tem mais nenhuma questão, não. Então, eu acho que é isso, né? Acho que a gente já pode encerrar por aqui. A gente agradece a presença de todos que participaram, que fizeram perguntas. A gente agradece principalmente a professora Isabelle pela palestra incrível e pelo professor César pela mediação. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Eu que